Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, verso 1 e o verso 6. Assim nos fala a palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, prezado amigo, nós vamos falar sobre o tema fé é crer no invisível. Na verdade, a fé é infinitamente maior do que os nossos pensamentos. Pela fé, entendemos e cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Fé é uma pequena palavra de duas letras que mobiliza o mundo inteiro. Fé é tão poderosa que ela é capaz de nos trasladar para não ver a morte. Pois assim nos fala a palavra de Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Enoque realmente andou com Deus, por isso ele foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o buscam. Noé acreditou que Deus existe e que há uma recompensa para aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus 11, 7. Abraão também acreditou que Deus existe e é chamado pai da fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de ir, e foi sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8. Isso é fé, é crer no invisível. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mesmo avançado em idade, sem condições de gerar um filho. Abraão acreditou na promessa de Deus. Deus disse para Abraão: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu Abraão no Senhor, e isso foi imputado como justiça. Então, é interessante você verificar que, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Então, meu amigo, irmão, prezado amigo, a fé, ela realmente extrapola os limites da terra, porque ele acreditou na existência de uma cidade celestial, porque esperava a cidade que tem fundamento, a qual o artífice e construtor é Deus. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam a pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus lhe não envergonha de lhe chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando
foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito em Isaque, será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para ter dos mortos o ressuscitar, conforme Hebreus, capítulo 11, do verso 12 a 18. Então, meu amigo, pela fé, Abraão realmente ele acreditou, ele não perdeu a esperança, ele acreditou que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho e ser pai ainda de uma grande nação. Moisés também acreditou em Deus pela fé. Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então nós verificamos que ele escolheu antes ser maltratado como povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado ou a alegria do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério, ou seja, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como que vento invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentaram os egípcios e afogaram. Então, meus amados irmãos e amigos, verificamos também que a palavra de Deus nos fala de outros gigantes na fé, conforme aqui Hebreus 11, 32 nos fala, 32 em diante. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram e puseram em fugir dos exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem fé não fossem aperfeiçoados. Mas na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, que veio aperfeiçoar a todos, porque Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, e é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então creia em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, para que você também possa entrar nesta galeria dos heróis da fé. Olhe para Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves, membro da Igreja Batista Redenção.